Comunicação em desequilíbrio. Comunicação não é neutra. Racismo e desinformação. Quem é que define quais são as bases de dados? Que registros, narrativas, saberes alimentam esses modelos? Saúde mental de crianças e adolescentes. Como é que nós explicamos esse aumento de casos diagnósticos de sofrimento emocional, de suicídios? Tecnologia e inclusão. E agora a gente adentra nessa era de poder literalmente mesmo, conversar com a máquina. A aceleração no divã. Sociedade e comunicação na era da inteligência artificial. Tema dessa série do Café Filosófico. Inteligência artificial. Um termo cada vez mais presente no nosso vocabulário e no nosso cotidiano. Um tema que provoca reações acaloradas. Para alguns, a inteligência artificial é o futuro da humanidade, abrindo as portas para uma era de saber e solução dos problemas. Para outros, o começo do fim, quando o humano vai ser trocado pelas máquinas e a tecnologia vai nos substituir. Entre os extremos, talvez a melhor atitude seja a postura crítica. Entre abraçar e repudiar, compreender. Talvez a maneira mais sábia de colocar a inteligência humana em diálogo com a inteligência artificial. A gente realmente está vivendo tempos bastante singulares. Nós somos testemunhas oculares de um momento sem precedentes na história da humanidade. Tá? Não só pelo que está acontecendo com o tema de inteligência artificial, mas até onde eu sei, nada na ciência evoluiu tão rápido quanto a inteligência artificial nesses últimos anos, considerando todas as áreas dos saberes. Por isso que são tempos singulares. Todos nós lá do Centro de Excelência em IA, a gente consegue dialogar um pouquinho com vocês tudo aquilo que a tecnologia e principalmente inteligência artificial pode nos ajudar, pode tornar a nossa vida mais fácil, tornar produtos e serviços mais baratos, mas ao mesmo tempo, como praticamente tudo na vida, isso traz efeitos colaterais, traz sim alguns problemas, né? E diante desse cenário que eu gostaria de dialogar com vocês sobre essas possibilidades positivas e também as negativas, que a gente tem sim que ficar atento, temos que cuidar, temos que saber dos problemas e dos efeitos colaterais que isso pode causar nas nossas vidas, na nossa família, na nossa sociedade. Eu fui o primeiro neto, gente, a fazer faculdade na família. Então, vocês pensem comigo como foi difícil explicar para a minha família assim, o Anderson faz engenharia da computação. O que é isso? Né? E aí eu construía software. Imagina, 20 anos atrás, o quanto foi difícil explicar o que era um software. Passado 20 anos, a maioria das pessoas entendem razoavelmente, não que elas entendam o que seja software, mas elas usam. E só o fato de você usar já tira a necessidade de você explicar. Né? Graças aos smartphones, um aplicativo é um software, né? Ah, tá bom. Você não sabe o que é, mas você aceita bem porque você usa e a maioria de nós fica em paz com isso. Inteligência artificial é o que a gente chama de tecnologia de propósito geral. Ao mesmo tempo que serve para tudo, se a gente não materializar, a gente não entende nada. Por quê, para quê e para quem? Porque é geral. Eu já dei muitas entrevistas. Anderson, explica o que é inteligência artificial. Eu falei, olha, tá aí um bom desafio. Eu não consigo explicar para o meu pai até hoje. Mas, mesmo entre os cientistas, definir IA é uma coisa complexa, sabia? É meio assim, tênue. Você tem várias definições, não tem uma definição do que é inteligência artificial. De uma maneira mediana, uma das formas de definir inteligência artificial é dizer que são tarefas cuja máquina consegue fazer e que nós classificamos como inteligentes. Só que onde está o problema? O que é inteligente? Fazer conta de multiplicação é uma coisa inteligente? Quem acha que encontrar uma informação num livro é uma tarefa inteligente? Que jogar um jogo contra um humano,
contra alguém especializado no jogo é uma tarefa inteligente. Transcrever uma fala e traduzir para um outro idioma é uma tarefa inteligente. Que gerar uma imagem a partir de uma ideia é uma tarefa inteligente. Até no século passado, né, você fazer um cálculo rapidamente era coisa de gênio. Tipo, nossa, o cara consegue fazer um cálculo complexo instantaneamente. Porque as ferramentas daquele momento tornavam isso um processo moroso, né? Tanto é que o computador vem da tarefa de calcular. Eram os humanos que faziam essas contas na mão. E tinha exército de pessoas para fazer tarefas de conta. E hoje, né, isso não existe mais. Mas, quando você vai no restaurante hoje, e aí na hora de dividir a conta, alguém, por acaso, fala assim, ó, vou pegar aqui a inteligência artificial para dividir a conta? Alguém faz isso? Acho que não, né? Por quê? Porque isso caiu no senso comum. Mas até pouco tempo atrás, era uma coisa surreal. A máquina conseguir fazer contas complexas era algo extremamente mágico, dito inteligente naquele momento. Isso se tornou, entre aspas, um commodity tecnológico absolutamente comum a ponto de a gente dizer, não, isso não é inteligente. E o que eu quero mostrar com isso? Esse conceito mutável do que a gente define como inteligente. De uma forma leiga, a gente poderia definir que inteligente é algo que eu ainda não sei fazer com eficiência. Se a gente olhar num contexto histórico, essa mutabilidade do conceito vem daí. Poxa, agora que eu sei como funciona, eu sei o que é, não me parece mais algo inteligente. Isso é banal. E isso é o que torna, inclusive, difícil a gente definir o que é inteligência artificial. Tá? Embora eu reconheça que tenha um pouco de marketing no conceito, né? Há quem defenda que o melhor seria a gente chamar de inteligência computacional ou até mesmo de inteligência aumentada, né, de apoio à tomada de decisão. Um outro exemplo que eu queria trazer do jogo Deep Blue. Fez muito sucesso na época. Foi em 1997 em que a máquina jogava contra o melhor jogador humano, um Aue na época. O Kasparov venceu a máquina agora venceu ele, e cada rodada do jogo virava uma notícia sobre quem ia ganhar. Mas hoje se tornou algo comum, do tipo, olha lá, a máquina ganhou de 10-0 do humano. Ok, ninguém se surpreende com isso mais. Tá? E isso, de fato, fez com que a gente fizesse essa busca incessante por mais, sempre evoluindo e colocando aquilo que nos surpreendia lá no porão do esquecimento, dizer, isso não é inteligente, isso é banal, isso é comum, e a gente vai sempre buscando o próximo nível. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. O Drummond
com sua genialidade, ele capturou esse paradoxo moderno do homem que viaja pelo universo, né? Mas se esquece de viajar para dentro de si, nessa busca incessante de mais, melhor, que, de fato, nos leva a progressos incríveis, a ponto da gente dizer, conta, a máquina ganhar o jogo, balela, comum, né? Mas que nos faz refletir até onde a gente consegue ir com isso e a que preço a gente consegue continuar evoluindo. No próximo bloco, E essas novas ferramentas, elas nos levam a mais produtividade, impactam os nossos empregos. Se a gente disser que não, é uma grande mentira. A inteligência artificial nos lança em um mundo de mudanças e incertezas. Olhamos para o futuro e vemos enormes potenciais misturados com grandes riscos. por isso o assunto inteligência artificial provoca dúvidas e angústias. Em tempos de transformação acelerada, precisamos mais do que nunca entender o que está acontecendo. Para qual futuro a inteligência artificial vai nos levar? O trabalho humano vai ser substituído? A IA será a solução para boa parte dos problemas do mundo ou será o fim de um mundo como nós conhecemos? Eu sou da época e da geração que, quando eu morava no interior de Goiás, quando uma pessoa dizia assim, eu tenho uma Barça em casa, aí nós crianças pensávamos assim, nossa, ele deve ser muito rico. E sabe como que eu explico a Barça para as minhas filhas? É uma Wikipedia impressa. E a gente usava como era uma enciclopédia, né, para a gente buscar, para fazer trabalho escolar, muito comum. Quando você queria saber sobre um assunto em geral, você ia até essa fonte de conhecimento. E aí, eu estava no primeiro ano da faculdade, no final do primeiro ano, quando me apresentaram o primeiro buscador moderno chamado Google. Eu me lembro como foi mais rápido buscar documentos do que as tecnologias que eu tinha antes na mão. E o que os buscadores modernos trazem para a gente? Acesso a conhecimentos que você não tenha que folhear muito, como a gente fazia nos livros físicos. E dos buscadores, eu vou dar um exemplo de como a gente evoluiu recentemente. Até 5, 6 anos atrás, você ia lá na barra do buscador e perguntava assim, como estará o tempo em São Paulo hoje? E o que ele te dava? Ele te dava sites para que você clicasse, entrasse e visualizasse como estará o clima. Se você fizer isso hoje, ele até te traz os links, mas primeiro vem a resposta no topo, para que você não precise clicar. Vocês perceberam essa mudança nos últimos anos? Porque isso é uma mudança de paradigma importante, né? O ChatGPT e a IA generativa, elas estão trazendo respostas ao invés de documentos. Percebe essa mudança? Tá? Mas qual que é o problema disso? A gente já tinha uma desconfiança com páginas da internet. Quem garante que a resposta da IA deveria ser a única ou, se sequer, está correta? Isso nos leva a problemas novos. Nos traz facilidades, mas nos leva a novos desafios. Outro exemplo que eu queria citar, né, é que quando eu era mais jovem, eu fiz curso de datilografar. Quando eu fui pai, minhas filhas começaram a usar computador, eu tive um lapso momentâneo. Vou ensinar a minha filha mais velha a colocar o dedinho no teclado, certinho. Aí, ela olhando para mim, eu... que é isso? Para que você está me ensinando isso? E aí, eu dei por mim. Eu estou tentando ensinar para ela uma habilidade que vai ser inútil para a geração dela. Porque nós estamos iniciando a era em que a gente conversa com as máquinas. E isso é uma mudança de paradigma que, na verdade, é o mais intuitivo, é o mais fácil. A nossa geração, ela só se acostumou com teclado e mouse. Mas, muito provavelmente, nós seremos a geração que irá enterrá-los.
E um dia a gente vai dizer, na minha época, usávamos teclado e mouse. E agora a gente adentra nessa era de poder literalmente mesmo, conversar com a máquina. Porque ler e escrever, uma parcela da população faz isso com fluência. Falar é mais acessível, certo? É mais natural, é a interface conversacional mais intuitiva para nós, seres humanos. E isso traz uma série de mudanças em várias tarefas, em vários hábitos que nós temos no cotidiano, seja na nossa vida pessoal, seja no exercício das nossas profissões. E essas novas ferramentas, elas nos levam a mais produtividade, impactam os nossos empregos. Se a gente disser que não, é uma grande mentira. Sempre que me perguntam sobre isso, assim, Anderson, e os empregos? Olha, vai impactar, sim, já está impactando. Não só pela inteligência artificial, mas pelo ciclo dessa nova revolução industrial que já dura mais de 40 anos. Começa com os eletrônicos, passa pelos softwares, entra ali no início dos anos 2000 com conectividade e mobilidade, e agora a inteligência artificial. E você só consegue usar um aplicativo de mobilidade ou de food delivery com a convergência dessas tecnologias. Percebe? Elas não substituem umas às outras, elas se somam. E a IA, ela está levando a fama dessa convergência. E isso, sim, impacta e muito a sociedade, as nossas vidas e, consequentemente, os trabalhos. É fato. Se tem uma coisa que as revoluções industriais, as últimas, nos ensinam, de novo, olhando para a história, né, é que causa incômodo, sim. Nós temos que nos preparar para esses incômodos, nós temos que medi-los, mas nós precisamos analisar uma soma geral do que acontece com a sociedade. Sabe de onde que vem o termo robô? A etimologia da palavra, ela diz que é um termo que significa forçado a trabalhar. E nas últimas revoluções industriais, houve impacto nos empregos? Sim. Mas vários dos bens, dos produtos, dos serviços que nós consumimos hoje, deve-se ao aumento dessas eficiências. Ou alguém aqui estaria disposto a, por exemplo, proibir água encanada para a gente gerar milhares de empregos de caminhão-pipa? Acho que não, né? Não parece absurdo? Alguém está disposto a abdicar dos e-mails para o retorno das cartas? Hoje, parece absurdo, mas foram questionamentos que tem que ter, são saudáveis, mas que geram incômodos, geram dificuldades, geram inquietações e, de fato, a gente tem que se preparar, né, como a sociedade, pelo menos tenta se planejar ao mínimo para essas mudanças, porque isso afeta. O desenhista, né, na prancheta não existe mais, faz isso no computador. E quem faz, produz o equivalente a várias pessoas fazendo na prancheta. E isso traz transtorno, sim, mas também traz benefícios de eficiência, de melhor preço, eficiência de serviço. Falando sobre a Revolução Industrial do século XVIII, o historiador Eric Hobsbawm observa que a fúria dos trabalhadores era voltada tanto para as máquinas e seus inventores, quanto para os seus patrões. O ludismo simbolizava uma resistência a duas coisas: a rigidez do trabalho nas fábricas e o desemprego gerado pela maquinofatura. Agora, na era da Revolução Tecnológica, o historiador Yuval Harari pergunta: a questão mais importante na economia do século XXI pode muito bem ser: o que devemos fazer com todas as pessoas supérfluas, uma vez que temos algoritmos não conscientes, altamente inteligentes, que podem fazer quase tudo melhor que os humanos? O tempo passa, mas a história continua trazendo as mesmas questões e as mesmas angústias. A tecnologia é uma aliada ou uma inimiga? Como fazer quando o mundo que conhecemos se transforma radicalmente?
Nós vimos que na primeira revolução industrial, a introdução das máquinas não diminuiu a quantidade de trabalho, mas sim intensificou, né? Com jornadas de trabalho de 14 horas, condições insalubres e até morte por exaustão. E aí movimentos como os ludistas surgiram, né, quebrando máquinas, mas também trazendo a consciência de que aquela produção, né, predatória associada à tecnologia, as máquinas que estavam surgindo, elas não estavam trazendo melhores condições de vida, né, para os seres humanos naquela época. E aí quando a gente parte, né, de um cenário mais contemporâneo, hoje nós estamos vendo, por exemplo, aí o fenômeno do 996 nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil, né, com a precarização do trabalho, dos Uberes, que estão chegando a fazerem carga horária aí de 60 horas semanais. E isso nos dá indícios, talvez, de que a gente ainda esteja repetindo esse mesmo movimento histórico. Queria saber se, na sua perspectiva, como nós podemos evitar, né, seguir esses passos aí da exaustão que nós cometemos aí na primeira Revolução Industrial. A gente precisa entender os benefícios e os malefícios. E ela resgatou bem, né, que nas últimas revoluções industriais, aumentou a produtividade, mas levou as pessoas a trabalharem. Qual que é a discussão que a gente está tendo agora? A tecnologia, o mundo digital, a inteligência artificial, amplia acessos, aumenta a produtividade, mais produtos, mas leva a uma exaustão e uma fadiga digital. Faz com que eu viva uma bolha. Veja, nada novo. Né? De fato, os problemas são os mesmos, mas a pergunta dela é: como que a gente inibe esses excessos, né? Eu confesso que eu não tenho uma resposta precisa para isso. A minha defesa é que a gente busque esses limites e discuta de uma maneira saudável onde nós queremos cercear esses excessos. Porque, claro, aí é o meu viés de quem é da inovação, do desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que se a gente não experimentar esses limites, nós jamais vamos descobrir os benefícios. Porque embora tenha trabalhadores aí trabalhando 60, 70 horas, mas essas evoluções tecnológicas fizeram com que a gente consiga nos mover pela cidade a um custo mais rápido, mais barato do que a gente tinha e de uma maneira que os consumidores aparentemente gostam, senão não estariam usando. E a culpa não era, por exemplo, dos taxistas, era de uma ineficiência do uso dos recursos, pois eles ficavam parados em um local e você tinha que ir até lá. E qual que é a lógica hoje? Eu consigo equilibrar a oferta e demanda ao ponto de otimizar o uso, seja da máquina, seja do homem como motorista, a ponto de te oferecer esse deslocamento de um mais barato. E é mais barato, porque é mais otimizado o uso daquele recurso. Então, há benefício, sim, senão a gente não estaria usando. Agora, precisamos entender qual que é o limite disso para o cara não... Nem só por causa dele, né? Por causa dele, inclusive, para que ele tenha saúde, para que ele tenha família, mas para que ele não trabalhe até a exaustão e sofra um acidente com você lá dentro. Então, eu acho que a história, ela, de novo, traz esse repeteco do filme, né? E traz o processo que a gente tem que observar. Embora eu seja aqui um defensor que, se a gente cerceia na largada, a gente não entende os benefícios que a gente pode colher. E talvez a resposta seja que nós temos condições agora de sermos mais rápidos em enxergar esses limites e definir esses limites do que foram nas últimas revoluções industriais. Então, esses conflitos que a gente observou nas últimas revoluções industriais, eles também estarão presentes nessa nova revolução. Já estão, mas a novidade é que, de fato, é uma revolução tecnológica capitaneada por inteligência artificial, não só, né? Tem o eletrônico, tem o software, conectividade, mobilidade, transformação digital, mas aí há essa nova fase, né? E isso, de fato, acaba que, pela primeira vez, diferente das últimas revoluções industriais, essa agora, ela atinge
o trabalhador que exerce funções intelectuais. Isso é um fato. Eu sou professor e toda vez que me perguntam sobre isso, eu te digo, não se preocupe, a minha profissão é a mais afetada. E essa migração, né, do trabalho, nós vamos ter que avaliar o saldo. Até onde a gente aceita os ganhos e até onde nós entendemos que os efeitos colaterais são ruins. Será que a gente quer que as pessoas continuem frequentando uma sala de aula por causa do network, do contato humano, por causa do aspecto social? Ou nós aceitamos que não precisamos mais disso, que o conteúdo está tudo aí, a IA personaliza e entrega isso para nós? É uma questão difícil. A Lavínia diz assim, Anderson, os estudantes usam cada vez mais IA, quase todos, quase sempre, para resolver questões que os professores fizeram usando IA também. E aí a pergunta que ela te faz é, o futuro da educação seria uma faculdade de professores robôs ensinando alunos robôs? Eu acho que a educação, como eu disse, ela é uma das mais agredidas, tá, por essas novas evoluções tecnológicas. O que eu cheguei à conclusão é que, de fato, a educação que se prende exclusivamente ao conteudismo, ela está muito ferrada. Eu, como professor, há cerca de, deixa eu lembrar aqui, desde 2016 aproximadamente, eu mudei a forma de fazer as minhas provas, na pós-graduação principalmente. Por quê? Eu disse para os alunos, falei, olha, eu não vou criar aqui uma utopia, não, eu aceito que o mundo é diferente, que as ferramentas são diferentes, e eu passei a fazer a seguinte prova, para o bem e para o mal, né? Você pode levar a prova para a sua casa, você tem 24 horas para fazê-la, tá? E as respostas, elas são comparativas. Por quê? Porque se um entregar para o outro, vai ficar igual, ele não vai tirar uma boa nota. Eu passei a gastar muito mais tempo para elaborar as provas. A correção ficou muito mais difícil para mim. Mas o feedback que eu tive dos alunos foi que eram provas muito inteligentes. Do tipo, você pode consultar o conteúdo que você quiser. E a educação é um setor muito tradicional, gente. Tá? É um setor conservador. E não só por causa dos professores, tá? Se um professor não dá uma aula tradicional, os alunos ou os pais dizem, não está dando aula, que absurdo. Então, o sistema, ele é conservador. Ele espera um formato. Obrigado. E se você tentar mudar, vou dar aula invertida, que absurdo, olha lá que professor preguiçoso. Vamos precisar realmente repensar como que a educação tem que funcionar nessas novas ferramentas. Se você está dando uma prova que a IA generativa responde diretamente, então quer dizer que talvez não precise de você mesmo. Se você está respondendo com uma IA generativa, quer dizer que o mundo não precisa de você. Agressivo, não é? Mas é verdade. Mas, de fato, é o desafio que a gente tem de questionar esses processos e buscar uma evolução que eu acho que ninguém tem a resposta nesse momento para isso. E nós somos a geração que, lá atrás, a educação foi muito afetada com a chegada do Google. Eu estava lá, ninguém me contou, né? Eu vi, e eu digo para os alunos assim, gente, eu lembro dos meus professores tentando dizer assim, é proibido usar Google. Aí eu olho para eles hoje assim, kkkk, né? Que ridículo. eu não quero ser lembrado por isso. Então, eu confesso para você que eu estou tentando assim, olha, use o máximo que você puder. E o meu desafio é o que eu tenho que questionar, que ele não vai encontrar na IA generativa diretamente, e, obviamente, para responder, a IA generativa não avalie por mim. Esse é meu desafio, a nível universitário. Eu não tenho essas reflexões em outros níveis, eu confesso, tá? Mas, a nível universitário, esse é o meu questionamento para a gente fugir, porque, realmente, se a IA começa a fazer e a responder,
Você serve para quê? Eu gosto muito dos filmes de ficção porque acaba que reflete muito do nosso inconsciente, do desejo oculto do ser humano. Do que a gente quer fazer, do que a gente sonha em fazer. E quando a gente olha, inclusive nesse aspecto histórico, nos filmes de ficção, muitas das coisas que estão acontecendo agora a gente consegue resgatar a partir dessas ilustrações que aconteceram nas últimas décadas. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. No próximo bloco, Os seus dados não mentem sobre quem é você, o que você faz, o que você gosta e o que você está pensando em fazer. quem somos nós para a inteligência artificial? Nós somos consumidores prontos para receber propagandas direcionadas? Ou somos cidadãos prontos a serem influenciados pelas bolhas digitais? O que os algoritmos querem de nós? Será que somos suas vítimas ou seus criadores? Quem alimenta esses algoritmos que sabem cada vez mais da nossa vida particular? Aliás, existe ainda vida particular? Em poucos cliques, a inteligência artificial sabe muita coisa a nosso respeito. E assim, nos vemos diante dessa esfinge contemporânea chamada inteligência artificial. Decifra-me ou devoro-te? Tem um ditado que diz que na internet e, consequentemente, no mundo digital, se você não está comprando um produto, o produto é você. Se você está usando alguma coisa supostamente gratuita, é porque você é o produto. Se você não está pagando para usar aquilo, obviamente aquilo precisa ser pago. Ah, o e-mail é de graça. Não, não é que ele é de graça. Ele é de graça se você não pagar diretamente. Mas é a partir dali que o mundo digital entende quais são os seus interesses nesse momento e assim te oferecer uma publicidade direcionada aos seus desejos. Ah, Anderson, mas publicidade sempre existiu. Sim, ficava aquela publicidade lá, pneu de carro, e o Anderson nem tem carro. Mas, se eu trafego um e-mail no mundo digital, né, em que me manda um orçamento de um veículo, quer dizer que eu sou um potencial consumidor de pneus. Vocês já perceberam que basta que você coloque algum termo na internet e aí, de repente, vem propagandas orbitais aquele assunto? É porque você é o produto. A tecnologia, e principalmente a inteligência artificial, ela se alimenta de dados. A IA só consegue te oferecer uma publicidade direcionada ao seu ciclo de consumo por causa dos seus dados. Exclusivamente por isso. Senão ela te ofereceria publicidades não direcionadas. Por isso que tem site na internet que vale centenas de bilhões de dólares, só pelo fato de entender que, nesse momento, o Anderson está mais interessado em viagem para uma determinada cidade no fim do ano com a família do que em trocar de carro. Isso é uma informação poderosíssima no ciclo de consumo do capitalismo. Saber qual que é o ciclo de consumo das pessoas. E por que isso é possível? Por causa do que a gente chama dessas pegadas digitais. Tem um livro que eu gosto muito, que ele se chama Todo Mundo Mente. As buscas no Google são um conjunto de dados mais importantes já coletados sobre a psique humana. As pessoas contam ao seu mecanismo de busca coisas que não contam a mais ninguém. Seus medos secretos, suas fantasias sexuais, suas vergonhas. Elas admitem inseguranças sobre seus corpos, seus empregos e seus relacionamentos. Elas confessam preconceitos que jamais admitiriam em público. Esse agregado de dados, esse soro da verdade digital, nos oferecem uma janela sem precedentes para a alma humana, revelando quem realmente somos quando achamos que ninguém está olhando. E qual que é o conceito do livro? Que todo mundo mente, mente para si mesmo, mentem uns para os outros, mas os seus dados não mentem. Sobre quem é você, o que você faz, o que você gosta e
e o que você está pensando em fazer. Fora do mundo digital, o fulano disse tal coisa. Se não tem uma testemunha, ele não disse. Né? Mas hoje, se tiver no digital, está registrado para toda a posteridade. Tudo que você fala, tudo que você faz, certo? Direto ou indiretamente. Você está disposto a abrir mão da sua privacidade em troca de um bom desconto? Porque esse é o mundo que a gente vive agora. Nesse mundo cada vez mais digital, que gera dados que alimentam inteligência artificial. É um dilema que a nossa sociedade, a nossa geração vai ter que começar a responder. Porque cada vez mais a gente usa produtos digitais e os seus dados serão usados para pagar o custo daquilo que você está usando, teoricamente, de graça. E isso faz com que a gente comece a ser refém, né, desses algoritmos computacionais, cada vez mais personalizados, cada vez mais direcionados. A que ponto nós seremos reféns dessa hiperpersonalização que tem se construído nos últimos anos? Quando os algoritmos nos conhecerem melhor do que nós mesmos, eles poderão prever e manipular nossas escolhas de maneiras sem precedentes. A autoridade se deslocará dos humanos para os algoritmos. Já hoje, confiamos em algoritmos para nos recomendar músicas, filmes e até parceiros. Até que ponto permitiremos que essa autoridade se expanda? O que acontecerá com a noção de livre-arbítrio quando nossas decisões mais importantes forem tomadas por uma inteligência externa? Porque é isso a nossa vida hoje. Esses algoritmos, essas inteligências artificiais que determinam aquilo que a gente consome, aquilo que aparece para nós nesse mundo cada vez mais digital. Na nossa escola, a gente debateu muito sobre como tem pessoas que se aconselham ou desabafam com o ChatGPT, por exemplo. E eu queria te perguntar se você acredita que nós, como seres humanos, vamos se tornar cada vez mais solitários na nossa sociedade por causa disso, por causa dessa falta de comunicação, sabe? Se eu pudesse fazer uma estimativa, eu diria que sim, nós já somos mais solitários. Ao meu ver, isso é um problema contemporâneo que a gente vai ter que começar a atacar de alguma forma, tá? Acho que as próprias relações de trabalho estão começando a atacar isso indiretamente. Por quê? Porque as habilidades chamadas soft skills, elas começaram a ser ainda mais valorizadas. E o que são as soft skills? Comunicação, relação interpessoal, resolução de problemas, pensamento crítico. Como é que você desenvolve isso nas bolhas virtuais? Não desenvolve. Eu vejo uma esperança numa certa, como que eu posso dizer assim, autorregulação aqui, do mercado de trabalho já impondo isso para que o profissional que não caminhar, né, para buscar desenvolver essas habilidades fora dessas realidades alternativas, ele não vai conseguir ter posições de trabalho. E por que as soft skills têm sido intensificadas lá no mercado de trabalho? Porque a máquina está fazendo os trabalhos. Olha que paradoxo maluco, gente. A IA está fazendo as tarefas, muito das tarefas dos especialistas, né, de automações intelectuais. Precisava de gente para ficar resumindo reunião. Não, a IA já faz isso. Precisava para transcrever. Não, a IA já faz isso. Até os slides, que é um negócio muito comum no ambiente corporativo, a IA está fazendo, gente. Então, isso é uma automação intelectual, isso não é uma habilidade de valor mais. Que a gente vive esse mundo mais orientado a experiências, não a conteúdos. Porque conteúdo você acha em qualquer lugar agora. Só que é mais desafiador contar experiências. Você não forma experiências em volume muito rapidamente, é mais desafiador. E o mundo, ele caminha assim mesmo, ele te dá condições melhores, mas ele te desafia mais. E, de novo, a história ensina isso pra gente. Eu queria saber a sua visão e
quais as alternativas para que a gente consiga evitar as polarizações, né? E principalmente sobre assuntos que são hoje tão sensíveis, que fazem com que as pessoas comecem a ter discursos de ódio, né? A questão da violência, tanto no mundo real quanto no mundo digital. A tecnologia, ela mesma poderia fazer algo a respeito disso para evitar essas polarizações? Ela atuaria contra ela mesma, né, nessa questão dos dados e dos algoritmos? Eu diria que a tecnologia não. Tá? Não vejo nenhum fio de esperança de que a tecnologia faça isso, porque ela faz aquilo que o mestre dela mandou ela fazer. Então, a questão está em quem comanda e a constrói. Qual que é o limite ético de quem a constrói? Qual que é o limite que você ou aceita e você impõe sobre a sua criação, tá? E até onde você quer, entre aspas, prejudicar a ponto de gerar apenas retornos financeiros, por exemplo. Ganhar dinheiro a qualquer custo. O problema das fake news mesmo. A culpa é da IA, das redes sociais. Não, na verdade, é da monetização das campanhas de marketing. É um design da arquitetura de como a internet funciona. Então, eu não vejo uma solução da própria tecnologia, porque ela vai fazer estritamente aquilo que mandam ela fazer. Embora a gente chame de inteligência artificial, ela não é inteligente mesmo. Ela é extremamente, entre aspas, burra para fazer aquilo que mandam ela fazer. É um paradoxo, né? Sinto decepcionar quem gostaria de ouvir que ela iria tomar o mundo, mas não ela é muito idiota a ponto de seguir cegamente aquilo que o seu arquiteto mandou ela fazer. No próximo bloco... Nada é como realmente é. Já viu como a vida de todo mundo é maravilhosa nas redes sociais? A inteligência artificial provoca reações intensas. Talvez nenhuma outra tecnologia tenha desafiado tanto o nosso senso de humanidade. A presença da inteligência artificial mobiliza nossos afetos, nossos temores, nossas esperanças e crenças. Não sabemos se a IA será o maior avanço da história ou se vai criar problemas nunca vistos. Não sabemos para onde vai nos levar. Não temos respostas definitivas. A própria IA não tem essas respostas. A quem podemos recorrer? Talvez a nós mesmos, ao nosso senso crítico e poder de reflexão, buscando novas respostas para velhas perguntas. Quem somos? Para onde vamos? Em 2025, o Eduardo Saron, ele publicou um artigo muito interessante chamado O Direito à Realidade. Foi uma das leituras que mais me marcou, né? Porque eu sou um cara que nasceu no mundo analógico, viu esse mundo digital ser construído, não só isso, como ajudou a construí-lo, né? E confesso que, para mim, o mundo digital, ele inclusive ajudou a mim a ser menos tímido. Eu era muito tímido até os 20 e poucos anos. E eu brinco, sem nenhum filtro aqui, eu falo para os meus alunos que se eu casei, todos podem. Porque eu era muito nerd, muito tímido, certo? E não à toa, né? Eu pedi a minha esposa em namoro pelo mundo virtual, porque pessoalmente acho que eu nunca faria isso. A timidez me inibiria completamente. Até 20 anos atrás, o físico era o normal. E talvez você poderia requisitar o direito ao virtual. Parece que já se inverteu essa curva, né? E ele discute isso como que a maior parte de nós já começa a viver numa chamada realidade de segunda ordem, em que nada é como realmente é. Já viu como
a vida de todo mundo é maravilhosa nas redes sociais? Sempre é uma foto sorrindo, com uma frase positiva, né? Um sorriso no rosto. A vida de todo mundo é uma maravilha, só a minha que é uma porcaria. É isso que se conclui, né? Se ficar muito tempo por lá. Parece que é tudo uma simulação, em que nós devemos ter o direito de não viver no mundo virtual. Porque, embora eu seja um defensor de que os serviços estejam disponíveis na internet para que eu não tenha que me deslocar, certo? Isso é ou não é uma vantagem que a gente está defendendo no mundo? Eu não quero ir no banco para fazer um serviço, eu quero fazer no aplicativo do banco. Isso é a facilidade, certo? Então, mas se a gente só vai colocando isso como a única opção, nós perdemos o direito à realidade. Percebe por meio desse exemplo? Ah, eu quero ir lá, eu quero conversar com... Não, não pode. Não existe essa opção. E isso, claramente, me parece ser um desafio para a gente buscar esse equilíbrio entre o que é benefício e aquilo que pode nos levar realmente a uma singularidade quase existencial sobre quem realmente nós somos. Afinal, nós somos corpóreos, né, gente? Pelo menos por enquanto. O direito à realidade é um imperativo ético em tempos de hiperconexão desigual. Defender o espaço público, o afeto situado, a escola como lugar de vínculo e a comunidade, junto à família, como elo de pertencimento, é assegurar que ninguém seja condenado à existência sintética, sem natureza, sem corpo, sem outro. E sugiro, inclusive, a você que está nos ouvindo, a fazer uma certa dieta do mundo virtual. Escolha um dia para não abrir nenhuma rede social. Parece fácil, mas eu estou lutando com isso. Sem querer, você pega o celular e... Não é verdade? Sem querer. Não é à toa que chamam do novo cigarro. O que eu aprendi fazendo isso? De que isso estava me causando um certo nível de ansiedade mesmo. Tinha sempre uma expectativa de que se eu abrir podia ter alguma coisa, e aí, quando eu passei a fazer isso, a tirar um momento offline, a palpitação saiu, desapareceu, e se eu não fizer isso, coisas estranhas começam a acontecer nos sentimentos, percebe? Porque a IA, infelizmente, ela é assim mesmo. E a culpa não é da IA. Ela faz o que o humano disse para ela fazer. Então, o que vira, talvez até, provavelmente, uma boa intenção de oferecer o conteúdo que o Anderson gostaria, pode se tornar um grande problema, tá? Que me prende a uma realidade não real, né? E que pode nos levar a caminhos muito, muito difíceis e complexos. Eu acho que nós somos realmente uma geração privilegiada de sermos testemunhas oculares de tanta coisa que aconteceu. Existem vantagens muito claras, muito óbvias, e é por isso que isso virou produto e serviço. Senão não teria virado. Se não tivesse valor para alguém, não teria virado produto e serviço. Mas, como tudo, isso traz algumas reflexões importantes, porque são mudanças e a gente ainda não entende as consequências de todas essas mudanças. Não entende mesmo, nós estamos tentando descobrir. Gera uma facilidade, mas faz com que as pessoas achem que você está disponível a todo momento, não é verdade? Quem nunca recebeu assim, eu te mandei uma mensagem, era urgente. Como se o comunicador, né, do aplicativo lá de mensagem tivesse plugado no seu cérebro online, e não é isso, não é verdade? Isso traz uma série de desafios que a gente precisa observar para que, se alguma coisa der errado, a gente reflui para onde a gente está indo. Que a gente tenha essa humildade
e que tenhamos a autocrítica e, assim, usufruirmos, maximizamos os efeitos positivos, os benefícios e nós possamos mitigar esses efeitos colaterais indesejáveis, né? Efeitos colaterais vão ter, mas que a gente tenha o mínimo possível e de uma forma que beneficie a sociedade como um todo em sua média. Falar de inteligência artificial é falar de quem somos e do mundo que queremos. Se a IA nos oferece respostas prontas, precisamos insistir na nossa capacidade de fazer perguntas, de questionar. Talvez seja essa a afirmação da nossa humanidade diante da artificialidade. Será que queremos respostas prontas e fáceis? Ou queremos nos manter curiosos, em busca de novas dúvidas e novas reflexões? Porque a educação é a forma da gente equalizar a sociedade que a gente busca. Um laboratório de informática em todas as escolas é um passo e a gente pulou esse passo nos últimos 15 anos. E a gente vai ter mais dificuldade para fazer isso agora, nesse novo nível, tá? Que é apresentado com a inteligência artificial.